muito tempo. Em um deserto distante, homens corajosos desafiavam perigos desconhecidos. Entre eles, havia um homem que conseguiu gravar seu nome nas areias do tempo, tornando-se parte da história do antigo e misterioso Egito. Esta é a história daquele que desafiou o impossível, cujos feitos ecoaram por todo o deserto e cujo destino ainda guarda segredos que o tempo não apagou. No deserto do Saara, sob um céu estrelado que parecia tocar a terra, Amunet caminhava com seus olhos fixos no horizonte. Ele era um caçador de meteoros, um homem dedicado a encontrar as pedras do céu, que caíam durante as chuvas de meteoros. Para os egípcios, esses meteoros eram presentes dos deuses, fragmentos do corpo de Seth, o deus do caos, ou de Ísis, a deusa da magia. Amunet não era um homem comum. Ele havia herdado o ofício de seu pai, que lhe ensinou a ler os sinais do céu e a seguir os rastros das estrelas cadentes. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas de profunda sabedoria, havia lhe mostrado como cada estrela tinha sua própria história e como o céu era um livro aberto para aqueles que sabiam interpretá-lo. Sua vocação era sagrada, pois acreditava-se que o ferro dos meteoros era um metal divino, capaz de cortar até os espíritos malignos. Lembranças dos dias que passava ao lado do pai, ouvindo histórias sobre deuses e monstros, enchiam seus pensamentos enquanto caminhava. O velho lhe contava como Ísis derramou lágrimas de estrelas quando procurava por Osíris, e como Sete jogou fragmentos de fogo para destruir a paz do céu. Naquela noite, ele avistou um meteoro brilhante cruzando o céu e caindo além das dunas. Com seu coração acelerado, ele seguiu o rastro, guiado pela luz da lua e pela bússola das estrelas. A busca pelo meteoro foi longa e árdua. Amunet passou 3 dias enfrentando as dunas escaldantes e as noites geladas do deserto. Durante a caminhada, ele lembrou das histórias de seu pai sobre as provações dos deuses e como cada passo no deserto era um teste de fé e resistência. Ele parava para descansar apenas quando a exaustão tomava conta de seu corpo, e em suas breves pausas, contemplava as estrelas, buscando orientação. Para manter o espírito forte, Amunet recitava preces aos deuses e praticava os rituais que seu pai lhe ensinara. Ele recordava os ensinamentos sobre a importância do ferro celeste e como os antigos forjavam armas sagradas para proteger suas terras. A cada passo, ele sentia a ligação profunda com seus ancestrais e a responsabilidade de honrar o legado que lhe fora passado. Após dias de busca, ele encontrou o meteorito. Era uma pedra negra e brilhante, com veias metálicas que refletiam a luz do sol. Amunet sabia que aquele ferro era especial, um presente direto dos céus. Com reverência, ele se ajoelhou diante da pedra e sussurrou uma prece de gratidão, sentindo a energia divina pulsar através dele. O deserto não era um lugar fácil. As dunas mudavam de forma com o vento, e as tempestades de areia podiam apagar qualquer rastro seu para seguir. Amunet enfrentou o calor, escorpiões e a sede implacável do Saara. Ele sabia que os deuses o testavam, mas sua fé em Ra, o deus do sol, o mantinha em pé. Enquanto caminhava sob o sol escaldante, Amunet lembrava-se das histórias que seu pai lhe contava sobre como os antigos enfrentavam o deserto. A coragem e a resistência que demonstravam inspiravam Amunet a continuar sua jornada de volta, mesmo quando a sede e o cansaço ameaçavam dominá-lo. A cada passo, ele recitava preces a Ra, pedindo força e proteção.
Ele sabia que o deserto era um local sagrado, onde os deuses testavam a perseverança dos homens, e em troca, o deserto oferecia suas recompensas àqueles que fossem dignos. Em um dos dias, enquanto descansava à sombra de uma pequena rocha, Amuné foi surpreendido por uma serpente venenosa que se aproximava silenciosamente. Com destreza e rapidez, ele conseguiu afastá-la usando seu cajado, agradecendo a Ra por sua proteção. O incidente reforçou sua determinação de seguir em frente, ciente de que cada desafio era um teste de sua fé. Amuné encontrou um pequeno oásis escondido entre as dunas. A água cristalina e as palmeiras ofereciam um breve alívio das adversidades do deserto. Enquanto saciava sua sede, ele agradeceu aos deuses pela bênção e aproveitou o momento para meditar sobre sua missão e fortalecer seu espírito. Após dias, ele achou o caminho e já estava perto da sua cidade. De volta à cidade de Tebas, Emunet levou o meteorito para o templo de Ptah, o deus dos artesãos e ferreiros. Lá, ele começou o processo sagrado de transformar o ferro celestial em uma adaga. Forjar era um ritual. Amunet recitava mantras para Ptah, pedindo sabedoria e precisão. Ele aqueceu o metal em brasas alimentadas por carvão de acácia, uma árvore sagrada. O ferro dos meteoros era difícil de trabalhar, mas Amunet sabia que cada martelada era uma oração, cada faísca, uma bênção dos deuses. O som dos martelos ecoava pelo templo enquanto Amunet moldava o ferro celestial com precisão. Ele lembrava das lições de seu pai sobre como cada metal tinha uma alma e que o segredo para forjar uma arma poderosa era respeitar essa essência. O calor do fogo e o brilho das faíscas criavam um espetáculo quase mágico, refletindo a dedicação e a fé de Amuné. No entanto, surgiu um problema. O ferro era escasso e ele não podia errar. Um erro significaria desperdiçar o presente dos deuses. Amunet sentia o peso dessa responsabilidade em cada golpe do martelo. Sua mente estava sempre alerta, buscando o equilíbrio perfeito entre força e delicadeza. Sabendo que não podia falhar, Amunet apagou a forja e passou noites em claro, estudando os movimentos das estrelas e consultando os sacerdotes de Thoth, o deus da sabedoria. Eles lhes ensinaram antigas técnicas de meditação e contemplação, ajudando-o a encontrar a paz interior necessária para sua tarefa. Amunet também procurava sinais nos céus, acreditando que os deuses poderiam guiá-lo no momento certo. Durante esse período, Amunet realizou rituais de proteção, oferecendo incensos e preces a Ptah e Thoth. Ele acreditava que a combinação da força do ferreiro e da sabedoria divina era essencial para completar sua missão. Cada ritual fortalecia sua determinação e clareza de propósito. Em um sonho, Amunet foi visitado por Ptah. O deus lhe mostrou uma visão. A adaga deveria ser adornada com ouro e lápis lazuli, pedras associadas ao poder real e à proteção divina. Ptah apareceu envolto em uma luz dourada, com um semblante de autoridade e serenidade. Ele falou com uma voz poderosa, transmitindo a importância da tarefa de Amunet. Ele também revelou que a adaga seria destinada a um grande faraó, alguém destinado a liderar o Egito em tempos de grandes mudanças. No sonho, Amunet viu a adaga em toda a sua glória, brilhando com uma luz celestial. As instruções eram claras. O ouro simbolizava a eternidade e a riqueza do faraó, enquanto o lápis lazuli representava a proteção divina e a sabedoria. Ptah mostrou a Amunet como moldar a lâmina e adorná-la, guiando suas mãos em movimentos precisos. Inspirado, Amunet seguiu as instruções do sonho. Ele moldou a lâmina com precisão
incorporando o ouro em seu cabo e incrustando lápis lazuli em sua empunhadura. O processo meticuloso, o trabalho exigia uma habilidade excepcional e uma atenção aos detalhes. Amunet usou suas técnicas aprendidas com seu pai e os conhecimentos adquiridos no templo para garantir que a adaga fosse perfeita. Ele trabalhou dias e noites sem descanso, movido pela visão e pela certeza de que estava cumprindo um propósito divino. Enquanto trabalhava, Amunet sentia a presença de Ptah, como se o Deus estivesse ao seu lado, guiando cada golpe e cada movimento. A adaga brilhava com uma luz celestial, como se carregasse a essência dos deuses. Os metais e as pedras preciosas se uniam harmoniosamente, criando uma arma que não era apenas bela, mas também poderosa. Quando a adaga foi concluída, Amunet a apresentou aos sacerdotes de Ptah e Tot. Eles ficaram impressionados com a beleza e a energia que emanava da arma. Reconhecendo a intervenção divina, os sacerdotes abençoaram a adaga e declararam que ela seria um símbolo de proteção e poder para o faraó. Anos depois, a adaga foi apresentada ao faraó Tutankhamon, um jovem governante que buscava proteção divina. Os sacerdotes do faraó reconheceram a arma como um artefato sagrado, forjado com o ferro dos deuses. Em uma cerimônia solene no grande templo de Karnak, os sacerdotes entregaram a adaga ao faraó, que a aceitou com reverência, acreditando que ela o protegeria na vida e na morte. Durante a cerimônia, sacerdotes e nobres se reuniram para testemunhar o momento. Incensos sagrados queimavam, enchendo o ar com uma fragrância divina, enquanto cânticos e orações ecoavam pelo templo. Tutankhamon segurou a adaga em suas mãos, sentindo o poder e a energia que emanavam dela. Ele sabia que aquela arma era um símbolo de sua conexão com os deuses. Ao longo de seu reinado, Tutankhamon manteve a adaga sempre próxima, como um talismã sagrado. Ele a carregava em batalhas e cerimônias, acreditando que o ferro celestial o protegeria contra inimigos e espíritos malignos. A adaga se tornou um símbolo de sua força e liderança, inspirando confiança entre seu povo. Quando o faraó faleceu, a adaga foi colocada em sua tumba, junto com outros tesouros. Os artesãos e sacerdotes prepararam cuidadosamente a tumba para garantir que Tutankhamon tivesse tudo o que precisava para a vida após a morte. A adaga foi colocada ao lado de seu sarcófago, envolta em tecidos sagrados e protegida por amuletos e inscrições mágicas. Lá, ela repousou por milênios, até ser descoberta por arqueólogos modernos, que ficaram maravilhados com sua origem celestial. Em 1922, Howard Carter e sua equipe fizeram uma das descobertas mais importantes da arqueologia: a tumba de Tutankhamon. Entre os inúmeros tesouros encontrados, a adaga destacou-se por sua beleza e mistério. Os arqueólogos ficaram impressionados com a habilidade e a precisão com que a adaga foi forjada. Análises modernas revelaram a origem celestial do ferro, confirmando as lendas e histórias antigas. A adaga, juntamente com outros artefatos, foi estudada e exibida em museus ao redor do mundo, fascinando milhões de pessoas com sua história e significado. Amunet nunca soube que sua adaga se tornaria parte do tesouro de Tutankhamon. Para ele, o importante era cumprir sua vocação, honrando os deuses e transformando os presentes do céu em obras de arte e proteção. Seu orgulho e satisfação vinham do reconhecimento de sua dedicação pelos deuses e por seu povo. Ele continuou a caçar meteoros, sempre guiado pelas estrelas e pela fé em seu ofício sagrado. Cada missão era um novo desafio, uma nova oportunidade de provar seu valor
e sua devoção. Amunet passou seus conhecimentos para seus aprendizes, jovens que mostravam potencial e paixão pela arte da caça aos meteoros. Ele compartilhava com eles as histórias, técnicas e rituais que aprendeu com seu pai, garantindo que o legado de sua família permanecesse vivo. E, nas noites de chuva de meteoros, dizem que ainda se pode ver sua silhueta no deserto, buscando as pedras dos deuses. Moradores locais e viajantes contavam histórias de encontros com um homem misterioso, cuja figura se dissolvia na areia antes que pudessem se aproximar. Ele se tornou uma lenda, um espírito guardião do deserto, que continuava sua missão eterna de encontrar as preciosas pedras celestiais. Em Tebas, um pequeno memorial foi erguido em homenagem a Amunet. O templo de Ptah abrigava um local especial, onde as pessoas podiam prestar suas homenagens e agradecer pelos serviços de Amunet. Sábios e sacerdotes contavam sua história, inspirando gerações futuras a seguirem seus passos e a honrarem os presentes dos deuses. Séculos se passaram, e a história de Amunet se espalhou por todo o Egito. A adaga forjada por ele se tornou um símbolo de proteção divina, e sua dedicação se tornou um exemplo de fé e perseverança. Embora Amunet não soubesse do impacto completo de sua obra, seu legado perdurou, tocando a vida de muitos através do tempo.